Não adianta só trabalhar dados quando surge o Enem. A gente tem que trabalhar o tempo inteiro. A Luciana estava falando, a gente tem que estar olhando o tempo inteiro para essas evidências, o tempo inteiro, o dia inteiro. Em cada aula a gente está olhando para dados. Não é um trabalho específico, é parte da rotina. Construir letramento em avaliação. Formar a equipe com olhar para as avaliações dos estudantes, avaliações externas, internas, trabalho de escola, todo tipo de avaliação. E entender esses tipos de avaliação. O que é o Enem? O que é o TRI? Qual é a diferença entre média, desvio, padrão? Por que é tendência de uma coisa e outra? Como é que são elaboradas as questões? Às vezes a gente vai discutir um tipo de prova e a gente não tem a menor ideia de como aquela prova é feita. O IDEB, como é que é o ranking do IDEB? A gente precisa entender os instrumentos de avaliação, mas não só os externos, né, os internos. Como é que ela é feita? Qual é a pontuação máxima? Para poder discutir sobre isso. E eu adoro essa analogia das avaliações, que elas iluminam o caminho. Se vocês imaginem que isso é um quarto escuro, e aqui são diferentes tipos de focos de luz, que são as avaliações. Então tem avaliações que são mais opacas, outras mais iluminadas, outras maiores, outras menores. Então, as avaliações nacionais, elas cobrem uma grande quantidade de conteúdo, mas elas são opacas porque elas não são profundas. Agora, entrevistas com estudantes, elas focam justamente num ponto específico. Elas não cobrem grande coisa e são muito precisas. E aí, à medida que eu vou fazendo, eu vou jogando esses focos de luz, né, no fundo, eu vou entendendo cada vez mais o estudante, com uma profundidade maior ou menor, com uma amplitude maior ou menor. E aí a gente precisa, primeiro, ter a noção de que nenhuma quantidade de luz, nenhum número vai ser suficiente para a gente conseguir entender totalmente o aluno. A gente sempre vai deixar alguma coisa de fora. Mas também a gente tem que cuidar para não ficar jogando tanta luz na cara, né, do aluno, porque não é possível ficar criando tantos instrumentos de avaliação assim. A gente precisa também ter o tempo de analisar esses resultados.